Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar em como fazer um gráfico de cascata. Vale lembrar que para fazer um gráfico de cascata, você tem a versão 2016 que já possui recurso. Se você tem versões antigas, fique tranquilo, fique tranquila. Por quê? Porque eu vou trazer também um exemplo de como você fazer com as versões anteriores o gráfico de cascata no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, o gráfico de cascata é um gráfico que é utilizado no nosso dia a dia. Entretanto, as pessoas não entendem como utilizar ele, essa que é a verdade. Por quê? Porque não entendem tanto da interpretação desses dados. Então, o que eu fiz? Eu vou trazer esse primeiro exemplo em como fazer na versão 2016 e superiores, tudo bem? Além do que, eu já vou trazer uma explicação de como que ele pode ser entendido, compreendido na sua análise diariamente. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Depois a gente vai trazer uma outra planilha com uma outra situação que você pode imaginar também aí para o seu dia a dia. Tudo bem? Então olha só essa situação. Eu tenho aqui uma tabela de matrícula. Eu vou encolher aqui a parte superior, gente, para aumentar um pouquinho mais para você enxergar melhor aí, para você ver o gráfico também, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma escola, né? Não é a escola do professor, tá bom? Mas olha lá, nós temos uma escola e nós temos aqui, por exemplo, um saldo de matrículas que começaram o ano, então começou com 1.200 matrículas. E aí depois, ó, novos alunos entraram 120, saiu menos 20. Esse menos 20 o quê? São ex-alunos, 20 alunos se formaram e não fizeram renovação, tá? Então o que aconteceu? O saldo de fevereiro passou para ser quanto? 120 menos 20 dá 1.300, né? Ó, 120 menos 20 dá 100, professor, 100 mais 1.200, 1.300. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando o saldo de alunos e esse saldo impacta no novo saldo mensal. Como que eu interpreto isso visualmente em um gráfico? Repare que eu tenho aqui o gráfico onde eu tenho ó, a coluna em cinza, que é o nosso total, o novo saldo. Então esse é o saldo de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Repare que se eu analisar essa coluna, o que acontece? Eu comecei com 1.200 e estou com 1.656. Então quer dizer que está crescendo, estou aumentando as minhas matrículas aqui. Tudo bem? Como que eu sei isso? Porque eu também posso verificar aqui, ó. Olha só. Essa barrinha que a gente tem aqui, ó, a verdinha, né, ó, são os novos alunos. E os ex-alunos é a diminuição, o que a gente perdeu e não conseguiu fazer, por exemplo, uma renovação de matrícula, tá? Ou, por exemplo, saiu e tchau, ó, vou encerrar o contrato, né? Se tornou um ex-aluno. Então, nessa situação, a gente tem aqui um intervalo que seria o saldo. Você vai pensar, poxa, é difícil fazer isso. Não. O principal ponto é você montar a tabela. Com a tabela montada, basta você vir aqui, ó, e inserir, e você vai escolher, ó, aí no teu Excel, detalhe, Excel 2016 e superiores, hein? Tem o gráfico de cascata. Você vai vir aqui e vai escolher o gráfico de cascata. Olha o gráfico aqui, ó. Aí depois você vai fazer a configuração visual para deixar ele bonitão, né, gente? Olha lá, ó. Olha lá o gráfico lá. Igual o do professor ou até mais bonito do que o professor. Então eu quis mostrar primeiramente para você como é fácil fazer ele com as versões 2016 e superiores. Mas se você não tem, fique tranquila que eu vou mostrar já já na próxima planilha. Tudo bem? Só para explicar aqui, ó, o cálculo, a fórmula que a gente utilizou, tá? Ó, vou apagar aqui, ó. Seria o que, ó? Igual esse saldo aqui, ó, mais a soma dos valores que a gente tem aqui, ó, digitados, tá? Ó. Então ele vai impactar aqui, tá? Então aqui, ó, mesma coisa, ó. A soma de fevereiro, né, ó, mais a soma dos novos valores que a gente tem aqui, ó, de novos alunos e ex-alunos, tá? Fazendo um novo saldo. É assim, tá bom? É bem simples essa tabela, ok? E aí depois a gente faz a configuração visual para deixar com o visual mais bonitinho, semelhante a essa que o professor fez. Tudo bem? Agora a gente vai para uma outra planilha. Nessa planilha, eu tenho aqui o gráfico duplicado. Por quê? Porque a gente vai mostrar primeiramente com 2016 e depois as versões anteriores como que você faz, ok? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se não conhece o nosso curso, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado.
www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, pessoal, vamos entender como que a gente vai fazer isso? Então, olha só. Eu tenho aqui os dois gráficos, tá, pessoal, criados, e tenho aqui duas informações, tudo bem? Primeira informação que eu vou pegar é o seguinte, eu vou pegar janeiro e valores aqui para explicar para você a tabela, né, para você entender de modo prático, né, ó, como que ela poderia ser utilizada. Nesse caso desse gráfico de cascata, eu quero fazer uma análise visual das nossas entradas e das nossas saídas, tudo bem? Então, quando eu coloco aqui saldo inicial 10 mil, por exemplo, eu comecei o ano com 10 mil dentro do meu caixa da empresa. Entretanto, nós temos o mês de janeiro que aconteceram o quê? As vendas. Quanto que entrou em venda? Ah, 9.800. Beleza. Mas eu tenho as despesas. Aí eu coloco aqui, ó, menos 1.200 de imposto. Menos 1.000 de aluguel. Menos 950 com outras despesas. E menos 4.000 em salários. Tudo bem? Aí eu tenho o cálculo do saldo. Esse saldo é a soma disso tudo, desde o saldo inicial, para a gente saber o saldo final. Então esse saldo final é o saldo do próximo mês, tá? Aí você fala, poxa, dá para montar um gráfico de cascata? Dá, olha só. Se eu selecionar essas informações agora aqui, ir lá no inserir e fazer o gráfico de cascata, opa, ó, o professor clicando no gráfico errado, ó. Olha só o gráfico de cascata. Acabou de criar. Então esse saldo inicial, eu só tenho que fazer algumas configurações, tá? Esse saldo inicial que você está vendo, ó, ele é o nosso total. Então esse daqui eu preciso que ele comece aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, ó, na primeira coluna, botãozinho direito, definir como total. Eu vou clicar lá no outro, ó, botãozinho direito, definir como total, que seria o último. Então aqui eu consigo fazer esse comparativo que eu saí de 10 mil e foi para 12.650. Quanto que a gente teve de lucro? Né, ó, R$ 2.650. Olha que bacana. E aqui a gente tem, ó, a análise das despesas e a análise das vendas. Vou clicar aqui no, ó, na legendinha. Por quê? Porque aqui tem uma outra dica, ó. Se eu clicar na legendinha do aumento, eu posso ir lá no formatar. Vamos pegar o preenchimento e colocar na cor verde, ó. Agora eu vou clicar na diminuição, ó. Veja que selecionou laranjinha. Vou vir lá e vou colocar no vermelho. E aí depois a última, que é o total, ó, vou clicar nele, formatar, eu vou colocar numa cor mais escura, um cinza, por exemplo, ou num azul mais escuro. Enfim, aí é com você, tá? Olha só, já fiz a configuração visual do gráfico. Então eu saí de 10 mil e fui até o saldo final de 12.650. Bacana, né? É assim que funciona um gráfico de cascata. Só que você está vendo na questão do 2016 e versões superiores. Tudo bem? O que acontece? Nas versões anteriores, eu tenho que fazer uma série de ajustes. Então você vai ver essa tabelinha que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar início, antes e depois. Né, o rótulo não sei se eu vou colocar agora não. Deixa ali o rótulo aí, que eu acho que talvez não tenha nem tanta necessidade, tá? Então tem que ter um início, tem que ter um antes e um depois. O que é esse início, antes e o depois? A gente vai ter que fazer uma combinação de gráficos no Excel entre gráfico de coluna e gráfico de linha, para fazer essa composição visual que você tem aqui, ó, tá? Para você conseguir formar isso, senão você não consegue formar. Essa que é a verdade, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar agora, primeiramente, montar a nossa coluna de início. Qual que é o valor do saldo inicial e do saldo final? Porque isso aqui seria uma barra. Entretanto, nós temos outras barras, né? Nós temos a barra de vendas, nós temos depois as barras que vão ser as saídas, né? Ó, que seriam essas outras despesas. Como que a gente trata isso nessa situação? Vamos entender na prática? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, vou colocar, ó, início igual a esse valor, vou dar o Enter aqui, e depois aqui o saldo final igual a este valor aqui, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem que colocar o antes. O antes eu vou colocar igual e vou clicar já no saldo inicial. Esse é o primeiro valor. Qual que vai ser o saldo do depois? Né? Ó, seria esse valor, mais esse daqui que eu tenho dessa linha, ok? Aí aqui, ó, vou colocar igual, clico no valor anterior aqui do depois, ó. Aí eu vou clicar duas vezes, não vou clicar, só arrastar até aqui. E aqui depois eu vou clicar duas vezes, fazendo a composição. Bem simples para montar a tabela? Sim.
Parece simples, pode ser que você fale, nossa, foi muito rápido. Se foi muito rápido, faz o seguinte, dá uma paradinha, volta no vídeo ali atrás e reveja cada etapa para fazer essa composição. Porque infelizmente nas versões 2013, 2010 e anteriores, só dá para fazer desse modo, tá? Você vai ter que fazer colunas auxiliares e esse processo de cálculo para você entender como que você faz a composição visual. Tudo bem? Bom, antes de eu continuar para a próxima dica desse vídeo, eu tenho um recado muito importante a você. Você que está acompanhando o nosso trabalho, que tal aprender Excel com a gente? Isso mesmo! Hoje a gente está ofertando um cupom com 25% para você que acompanha o nosso trabalho aqui na rede. Então você vai fazer o seguinte, lá no primeiro comentário fixado tem dois links. O primeiro link é o link do curso. O segundo link é o cupom já aplicado. Você clicou, já ganhou 25% de desconto na formação para começar a aprender Excel. O que você faz? Você clicou nesse segundo link, se você tiver dúvidas, acione a equipe no WhatsApp, no chat, eles estão lá para ajudar vocês a tirar as dúvidas sobre como fazer a inscrição com esse valor promocional. Então vai lá, resgata esse cupom. Tudo bem? Agora vamos retomar. Como que eu vou fazer agora a composição visual? Eu vou clicar aqui ó, em janeiro até saldo final, tá? Ó. Vou segurar o Ctrl e selecionar início, antes e depois. Essa é a informação que a gente precisa para fazer o gráfico. Vou inserir e vou fazer um gráfico de colunas agrupadas, tudo bem? Aqui estão as colunas. Com essas colunas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma composição visual. Então eu vou clicar em Design do gráfico e vou alterar o tipo de gráfico. E aí nós vamos para o gráfico de combinação. No gráfico de combinação você vai utilizar aqui, ó, o antes a gente vai passar para um gráfico de linha e o depois também para um gráfico de linha, tá? Ficando o saldo inicial e o saldo final. Essas barrinhas que a gente tem, a gente vai clicar... Barrinhas não, perdão. Essas linhas que a gente tem, a gente precisa transformar em barras. Como que eu faço isso? Eu vou clicar nessa linha, né? Ó. Deixa eu pegar aqui o antes. A gente tem aqui o design do gráfico, adicionar elemento, ele tem aqui ó, barras superiores. Olha só, ele coloca a barra superior. Essa barra superior que ele acabou de colocar, é muito importante que você entenda isso agora que eu vou mostrar, explicar, tá? Essa barra branca, pessoal, seria as entradas, que no caso foram as nossas vendas. As demais aqui seriam as nossas barras negativas, né? Seriam as saídas, tudo bem? Aí o que a gente faz, ó, vou clicar nessa primeira barra, vou lá no formatar e já vou pintar ela, ó. Aqui, por exemplo, de verde, ó. As demais cinzas, ó, vou clicar nela, formatar e já vou colocar aqui no preenchimento em vermelho. Olha só. As outras azuis, ó, vou clicar nela e já vou colocar aqui, por exemplo, naquela cor, um cinza um pouco mais escuro. Olha que bacana. As linhas que a gente tem, ó, vamos clicar aqui, ó, nas linhas. A gente tem a opção aqui, ó, cadê, ó, do contorno da forma, ó, a gente coloca sem contorno. Clico na outra linha, ó, mesmo caso, ó, formatar, ó lá, ó, sem contorno, tudo bem? E agora se eu clicar nas colunas, adicionar o rótulo de dados, ó, vamos colocar um rótulo de dados aqui, ó. Colocar aqui, por exemplo, no... Cadê? Extremidade externa. Olha lá, ó. Já coloquei o saldo inicial e o saldo final. Se eu clicar nesse cara, olha lá, ó. Rótulo de dados, ó. Eu vou colocar ele aqui também, ó. Vamos colocar aqui acima, né, ó. Professor, ele não tem. Isso mesmo, ele não tem, tá? Olha lá, vou clicar a outra, ó. Vamos colocar aqui também, ó, acima. Aí você já vai falar, poxa, apareceu, professor, apareceu. Mas está certo? Não está certo. É esse que é o detalhe, tá? Por que não está certo? Porque a gente precisa configurar esse rótulo ali para ser exibido do modo melhor na parte da visualização dessas informações, ok? Então, olha só, se eu colocar ele aqui do lado, ó, a gente tem aqui as informações, não tem? Olha que bacana. Esse valor onde está escrito aqui, ó, 10 mil, gente, ó, eu vou colocar igual. Não é 10 mil, é o valor de vendas, é o 9.800, esse valor aqui, ó, vou dar um Enter, ó, corrigir já ele. Esse outro valor, ó, é 19.800, está errado. Isso daqui, ó, é igual ao 1.200, que é o valor do imposto. Olha só. E aí eu faria isso com cada um para fazer, ó, a correção da legenda. Então, por exemplo, aqui a gente tem o aluguel. Aqui, ó, nós temos a despesa, né? Olha só que bacana. E aí depois aqui por final nós temos, né, ó, o último que seria o salário. Aí pergunta você,
Não está parecido esse gráfico com aquele outro que nós fizemos? Isso mesmo. Igualzinho, igualzinho não fica. Mas ele fica muito parecido para você ter ali, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó, do lado. Você vai verificar que ele fica muito parecido, né, ó, com o outro gráfico para você fazer a leitura desses dados. Quanto que entrou, quanto que saiu, né? E assim por diante. Bacana, né? Então hoje a gente está mostrando para vocês como fazer um gráfico de cascata no Excel. Mostrando tanto na versão 2016 como em versões anteriores, como a 2013 e a 2010, que você pode utilizar o gráfico de combinação para fazer essa composição visual. Bacana, né? Essa é uma das formas. Existe uma outra forma também, onde você vai pegar outros cálculos matemáticos que você faz aqui em colunas auxiliares para colocar também a exibição dessas colunas ali dentro desse espaço. Aí você utiliza o gráfico de colunas, não o gráfico de linhas, né, para fazer a composição aí na parte de combinação. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente ensinou vocês como fazer um gráfico de cascata no Excel, seja na versão 2016 superiores, como também nas anteriores, para vocês aplicarem aí no dia a dia. E trouxemos também para vocês conceitos muito importantes de como que você pode interpretar um gráfico desse. Nessa situação a gente está analisando como foi meu saldo inicial e como que terminou meu saldo final ao longo do mês. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.